E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marcelo Bulhões do canal Papo Técnico, com a dica da semana hoje falando sobre bicos para máquinas injetoras. Isso aqui é uma sequência de vídeo. No mês passado eu falei sobre porta-bicos para máquina injetora, acho que foi no vídeo 26. E esse vídeo aqui é a sequência desse vídeo 26, falando um pouco mais sobre algumas particularidades do bico para máquinas injetoras, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Vamos para a nossa vinheta. Vamos lá, pessoal, começar o nosso vídeo. Mas antes de começar o nosso vídeo, a nossa apresentação falando sobre bico de máquinas injetoras, vamos se inscrever no nosso canal, convidar aí as pessoas para participar dessa nossa comunidade do canal Papo Técnico, tá? Eu só tenho a agradecer a força de vocês aí, tá? A colaboração. Vamos então falar sobre o nosso bico para máquinas injetoras, tá? Um componente que às vezes ele é um pouco ignorado durante o processo, tá? O pessoal às vezes deixa o bico um pouco de lado, pode acreditar, isso aí rola às vezes, tá? O pessoal não liga muito pro bico, aí quando vai ver que não está conseguindo ter estabilidade no processo, acaba descobrindo que o problema era no bico da máquina injetora, tá? Esse bico ele sofre altas pressões internas devido à transferência do material para a cavidade do molde, sofre também pressão externa, porque ele é encostado aqui na nossa bucha aqui de injeção aqui, ó, e se não tiver uma regulagem aí bem adequada, pode acontecer de amassar, tá? Então tem que ficar atento com isso também, tá? E trabalha com altas temperaturas, chega a trabalhar até com 350 graus, dependendo aí do processo aí, tá? O material que é fabricado esse bico, o aço que é fabricado esse bico, às vezes aí o pessoal utiliza o H13 temperado, com dureza de 45 a 50 HRC, um aço para trabalho a quente com liga de cromo, molibdênio e vanádio, com excelentes tenacidade, alta resistência mecânica e boa resistência ao desgaste, trabalhando com altas temperaturas também, tá? Então você sempre tem que trabalhar com um bico, com um aço que tem uma boa qualidade para você não ter problema. O bico faz parte de um conjunto que é formado pelo porta-bico e resistências, tá? Então você vai ter o seu bico aqui, o porta-bico, onde você vai fixar seu bico. A resistência ela pode ser uma resistência blindada ou resistência tipo coleira. Tá? Montado todo esse componente, você vai fixar aqui no canhão da máquina injetora. Tá? E é importante, pessoal, ficar atento, muito atento com essa vedação do bico quando ele encosta na bucha de injeção, para não correr risco de vazar material, porque senão você acaba perdendo, né, resistência e dá um trabalho danado, tá? Quando o material ele vaza e você perde aí a resistência, principalmente quando for resistência essa resistência blindada, né? Ela é uma resistência cara, então tem que ficar atento com isso aí. Temos aqui alguns tipos de modelos, tipos de bico para máquinas injetoras, tá? Você pode trabalhar, você pode ter na sua empresa, né, dependendo muito do seu molde, da bucha do seu molde, você vai ter um bico com ângulo esférico, um bico com um ângulo esférico especial, um bico com raio esférico ou com raio esférico especial. Tudo isso vai depender do modelo da bucha de injeção do seu molde. O importante na empresa é você trabalhar com a padronização, para não ficar trabalhando com bicos diferentes, né? Isso aí não é legal, senão você toda hora vai ter que ficar trocando de bico, tá? Temos aqui algumas geometrias aqui internas para alguns bicos,
que vai depender do tipo de matéria-prima que você vai trabalhar. Temos aqui então na imagem número 1 aqui o bico convencional, temos na 2 o bico com fluxo livre, aqui na imagem 3 o bico com canal reverso, na 4 o bico reverso para trabalhar com poliamida, e na 5 para trabalhar com PVC. Tudo vai depender do material que você vai trabalhar. É importante ficar atento com isso também, para você conseguir aí ter o melhor desempenho durante o seu processo de injeção. Né? Então é importante ficar atento com esse fator. Tá? E tem uma tabelinha aqui, que depois eu vou passar para vocês, que ela dá uma dica, qual que seria o diâmetro interno, né? Mínimo e o máximo ideal para você conseguir, no momento que fabricar seu bico, você tem uma referência. Tá? Então tem aqui uma lista de matéria-prima, né? Materiais poliméricos, que tem seus diâmetros internos mínimo e o máximo para você fazer a confecção desse bico, que é importante também. Tem também algumas dicas de manuseio e segurança que eu vou passar para vocês agora, que é importante. Tá? Sempre que você for trabalhar aí em manusear um bico, principalmente quando ele está entupido, né, é importante você estar com protetor facial, luva de raspa, um mangote, um avental, para não ter problema de acontecer um acidente e você acabar se queimando. Tá? No caso de um entupimento do bico, o procedimento correto é você despressurizar o canhão. Né? Então imagina, você tentou injetar 3 vezes, não conseguiu, então você dá uma descompressão para tirar essa pressão interna do sistema, para não correr um risco do material espirrar em você. Tá? Fica sempre atento com a padronização, bico versus bucha. Imagina, chegou um molde novo na sua fábrica, você não fez nenhuma avaliação, não olhou o bico da injetora, não olhou a bucha de injeção e vai colocar para trabalhar. Aí começa a vazar material ou você não consegue injetar. Então é importante ficar atento com a padronização. Tá? Usar sempre a chave correta para retirar esse bico e fixar, para você não detonar aí o sextavado aí do bico, aí depois você vai ter problema e aí acaba até se acidentando aí, né? Gerando um esforço físico maior para tentar soltar esse bico. Tá? Então é importante ficar atento com isso. Na utilização do maçarico, fica atento com vazamento, né, de gás, você está mexendo com gás, com calor, então é importante ficar atento para não gerar nenhum tipo de acidente. Tá? É importante também, sempre quando você retira o bico e coloca ele novamente, utilizar uma graxa para alta temperatura. Porque se você não utilizar essa graxa, você colocar o bico ele seco, você pode correr o risco de não conseguir tirar esse bico e depois você ter que perder aí até o porta-bico, que vai ter que tirar todo o conjunto para ver aí qual que vai ser a maneira menos estressante, né, que vai causar menos dano para você aproveitar aí o porta-bico. Né? Então eu já vi o cara perdeu um porta-bico de máquina injetora porque não conseguia tirar o bico. Então é importante ficar atento com isso também. Tá? Sempre tem um bico reserva. Já ouviu falar aquele ditado? Quem tem um não tem nenhum. Então imagina você trabalhando com um único bico, dá problema, precisa produzir a determinada peça e você acaba parando a máquina injetora por falta de bico. Tá? Então é importante sempre ter 1, 2 bico reserva aí para você não ser pego desprevenido durante o seu trabalho. Tá? E nunca trabalhe com bico amassado. Tá? É importante, tá amassado, troca, para você não correr risco de vazar material. Tá? Pessoal, a dica da semana é essa. Quero agradecer aí mais uma vez a participação de todos. Volta aí novamente, pedir aí para vocês se inscrevam no nosso canal, convidem pessoas que têm interesse aí de conhecer mais sobre o processo de injeção aí. Tá? Quero agradecer mesmo de coração todos vocês. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.